aqui. Eu quero convidar você a abrir a palavra do nosso Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e 13. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 12 e 13. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 12 e versículo 13. Nós vamos ler esse texto nesse momento. E olha só o que a palavra de Deus nos diz, né? Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, veja que o texto bíblico é bem claro para nós, né? O apóstolo Paulo nos diz que não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que a possais suportar. Esse é o nosso Deus. Como eu sempre gosto de dizer, esse é o nosso Deus maravilhoso. Esse é o nosso Deus tremendo. E eu tenho certeza também que Deus, nessa noite, tem uma palavra para o seu coração. Quero convidar você, então, a fechar os seus olhos e orarmos ao Senhor, pedindo para que Deus nos abençoe nessa noite, para que Deus fale ao nosso coração através da palavra dele. Então, feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor, nós queremos te louvar, queremos te agradecer por este dia, Pai, esse dia que o Senhor fez. E este dia, ó Pai, que o Senhor nos concedeu mais um dia de vida. E nós te agradecemos por isso. Te agradecemos também pela certeza da salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos também, ó Pai, porque nós temos visto a tua boa mão, Pai, em todas as áreas, ó Pai, da nossa vida. Temos visto, Pai, o teu cuidado, temos visto a tua proteção e temos visto, ó Pai, acima de tudo, o teu amor derramado, Pai, sobre as nossas vidas na pessoa de Jesus Cristo. Continue, Pai, a abençoar a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs, de todos aqueles, ó Pai, que estão nos assistindo, que o Senhor possa falar ao coração deles nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, que Deus possa nos abençoar, né? Em falar ao nosso coração nessa noite. Como os irmãos sabem, às quintas-feiras, nós temos estudado, à luz dessa revista, né, aqui, As Lutas do Cristão, né? Lembrando que é da editora Z3, ali, e hoje nós vamos ver um outro tipo de luta. E eu considero essa aqui uma das piores, uma das lutas que todos nós passamos, que todos nós enfrentamos, a partir do momento que Cristo se torna Senhor da nossa vida, que é a luta da carne contra o Espírito. Então, hoje nós vamos falar sobre a luta da carne contra o Espírito. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, né, e manter a sua Bíblia aí aberta, se possível aí com algo para você anotar, e se você gosta de riscar a sua Bíblia, mantenha o texto aberto. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 até o versículo de número
26, ok? Vou escrever aqui para os irmãos o texto que nós vamos usar então. O texto é Gálatas, ok? Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao versículo de número 26. Esse é o texto que nós vamos usar nessa noite. Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 até o versículo de número 26. Ok? Então, acha aí a sua Bíblia, né? Gálatas. Se você tem alguma dificuldade, lembre-se, vá no índice, né, que você vai achar. Então, Gálatas, capítulo 5, versículo 16 até o versículo de número 26. Vamos lá, então? Diz assim a palavra do nosso Deus: as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez e vamos fazer uma oração pedindo para que o Espírito Santo de Deus ilumine, né, o nosso coração, ilumine a nossa mente, abra o nosso coração, abra a nossa mente para aprendermos um pouco mais sobre a palavra do nosso Deus nessa noite. Vamos orar? Senhor, nós queremos, ó Deus, de uma forma muito especial, nesse momento, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedir, Pai, ao Senhor, que o Senhor fale, Pai, ao nosso coração, que o Senhor use, Pai, dessa lição que nós vamos estudar agora, para atingir, Pai, a nossa mente e o nosso coração. Mas, acima de tudo, ó Pai, que o Teu Santo Espírito aplique essa palavra ao nosso coração. Nós oramos, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então nós vamos começar o nosso estudo dessa noite, lembrando que nós vamos falar então sobre a batalha, né? Essa batalha da carne contra o espírito. É interessante que há um ditado cristão, né, que diz assim: não sou mais um pecador lutando para ser santo. Não sou mais um pecador lutando para ser santo. Sou um santo lutando contra o pecado. Sou um santo lutando contra o pecado. É interessante que Jesus nos libertou do poder e da escravidão do pecado, mas não da sua presença. Jesus, irmãos, nos libertou do poder e da escravidão do pecado, mas não da presença do pecado, ok? Mas o pecado não é mais o nosso Senhor.
Ainda que o pecado habita em nós, ainda que nós somos pecadores, mas o pecado não é mais o nosso Senhor. Nós não vivemos para pecar. Sabe por quê? Porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Quando Cristo morreu pelos nossos pecados, Ele nos comprou, Ele nos resgatou, Ele nos transformou de criatura para filho de Deus. Ou seja, agora nós temos a presença de Jesus. Agora nós temos Deus o Pai e, acima de tudo, nós temos a presença diária na nossa vida do Espírito Santo. Então, lembre-se, não vivemos para pecar, porque em Cristo nós morremos para o pecado. É o que nos mostra, por exemplo, Romanos capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. Então, nós morremos para o pecado, ok? Mas aí, de repente, você me pergunta, pastor, é possível vencer o pecado? É possível vencer o pecado? Eu quero dizer para você, sim, é possível vencer o pecado. E sabe qual que é o segredo da vitória sobre o pecado? É justamente a presença do Espírito Santo na vida do crente. O segredo para vencer o pecado é justamente o quê? A presença do Espírito Santo na vida do crente. Por isso, aquele texto que nós lemos no começo, o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, que fala que não nos sobreveio tentação que fosse sobre-humana. Pelo contrário, Deus é fiel e Ele nos capacita para vencermos todas essas tentações. Então, é possível vencer o pecado? Sim, é possível. E o segredo dessa vitória é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Um teólogo, ele disse o seguinte: o ministério do Espírito Santo é levar o pecador ao Salvador. Então, olha que negócio maravilhoso isso aqui. O ministério, né, o trabalho do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo é justamente o quê? É levar o pecador ao Salvador. É levar o pecador até Jesus e torná-lo parecido com Jesus. Então, o Espírito Santo nos leva até Jesus, Jesus nos salva, e uma vez salvo, o ministério, o trabalho, a obra do Espírito Santo continua agora na nossa vida, nos levando a ser o mais parecido possível com Jesus. Essa é a obra, esse é o trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Ele, né, o Espírito Santo, ele é o Espírito da vida. E por isso, ele dá vida, ele dá a direção, ele nos ilumina e nos santifica. Então, olha só, o Espírito Santo, ele é o Espírito de vida, de direção, de iluminação e santificação. Ele, o Espírito Santo, irmãos, é o agente da nossa regeneração, da nossa justificação e também da nossa santificação. Por isso, para vencermos o pecado, nós precisamos do Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo na nossa vida, nós não conseguimos vencer o pecado. Quando nós olhamos, por exemplo, para a segunda parte do capítulo 5 aqui de Gálatas, né? O apóstolo Paulo, ele inicia essa segunda parte aqui, né, do capítulo 5, revelando, ele mostra para nós que o segredo para desfrutarmos a plenitude da liberdade é andarmos no Espírito Santo. Então, se nós queremos ser livres e experimentarmos a plenitude da liberdade, nós precisamos andar no Espírito. E andar no Espírito
Santo. Veja o que ele fala no versículo 16 do capítulo 5. Paulo nos diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Esse versículo 16, ele nos ensina aqui três verdades. Três verdades nós vemos nesse versículo 16 do capítulo 5. A primeira verdade que nós vemos é justamente o quê? Todo crente, todo cristão, tá? Todo crente recebe a pessoa do Espírito Santo no ato da sua conversão. Irmãos, então quando você se converteu, o Espírito Santo estava presente sobre a sua vida. E ele continua presente na sua vida. Então, o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ele acontece no momento da nossa conversão. Veja o que Paulo nos diz, por exemplo, em Gálatas capítulo 3, versículo 2 e versículo 3. É só voltar uma página, 2 páginas aí da sua Bíblia, que você vai ver. Gálatas capítulo 3, ok? Gálatas capítulo 3, versículo 2, 3 e o 5. Vou ler com os irmãos. Quero apenas saber isto, olha só. Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Olha o versículo 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui é que o Espírito Santo é quem faz essas obras. O Espírito Santo é quem nos ajuda. O Espírito Santo é quem nos auxilia. Por isso, o versículo 16 nos ensina que todo crente recebe a pessoa do Espírito Santo no momento da sua conversão. Então, se você quer saber realmente se você tem o Espírito Santo, se você crê em Jesus como único e suficiente Salvador, e você tem andado nos caminhos do Senhor, eu quero dizer para você, você tem o Espírito Santo sobre a sua vida. Mas a segunda coisa que nós precisamos aprender aqui, segunda lição que nós devemos aprender, todo crente continua pecador, pois ele foi livre do poder do pecado, mas não da sua presença. Irmãos, nós precisamos entender bem isso aqui. Isso aqui, o texto nos diz o seguinte, olha só o que o texto nos diz. O texto nos ensina que todo crente continua pecador. Nós temos a presença do pecado. Nós temos a presença, nós somos pecadores. Por isso que a nossa lição vai falar sobre a luta da carne e do espírito. Veja bem, todo crente continua pecador, porém, nós fomos livres do poder do pecado. Então, quando nós temos o Espírito Santo, nós temos a capacidade, nós temos a condição de lutar contra o pecado. Deixa eu lhe dar um exemplo. Todos nós sabemos que roubar é pecado. Todos nós sabemos. Se você, por exemplo, vai na casa de alguém e chega ali naquela casa, você de repente, você viu, né, vamos pegar aqui, aquela caneta, uma caneta bonita, e você está olhando aquela caneta e de repente os donos da casa vão lá arrumar lá o café ou o almoço e você fica somente você e aquela caneta ali. De repente, você deseja aquela caneta para você. Mas você sabe que roubar é pecado. Mas cabe a você dominar isso.
E você pode dominar. E sabe por que você pode dominar? Porque o Espírito Santo habitando em você, ele vai falar para você que roubar é pecado, que roubar desagrada a Deus, que roubar não é algo que um crente, que uma nova criatura, que alguém que foi salvo em Cristo Jesus faz. Por isso, nós temos condições de lutar contra o pecado. Por isso, nós temos condições de lutar contra o pecado. E eu quero dizer para você, de repente, você conhece alguém, ou de repente até mesmo você, está passando por uma luta com um vício. Eu quero dizer para você que você é capaz de vencer. O Espírito Santo capacita você a vencer. Mas você também tem que fazer a sua parte. Então, veja bem, nós estamos, segunda lição, todo crente continua pecador. Nós continuamos pecadores. Mas nós não temos mais o domínio, o senhorio do pecado. Agora, quem tem o domínio, quem é senhor da nossa vida, é o Senhor Jesus. É o Espírito Santo e é Deus, o Pai. Mas a terceira lição também que esse versículo 16 nos ensina é o seguinte, que somente o Espírito Santo é poderoso para anular ou matar o nosso desejo e a nossa vontade de pecar. O Espírito Santo, irmãos, nos ajuda a anular e a matar a nossa vontade de pecar. Veja, por exemplo, o apóstolo Paulo diz assim, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência. Concupiscência é os desejos dos olhos, a concupiscência da carne. Ou seja, a palavra jamais indica uma ação completa de anulação ou uma negação enfática, de modo nenhum. De modo nenhum, de modo nenhum. É enfático. Então, quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender que trata-se de um hábito contínuo de se comportar ou conduzir a vida. Então, irmãos, eu, auxiliado pelo Espírito Santo, eu tenho que andar em novidade de vida. Eu tenho que fazer aquilo que agrada a Deus. Eu tenho que andar de acordo com a vontade de Deus. Mesmo que no meu dia a dia, mesmo que na circunstância, nos momentos, no trabalho, no convívio com os amigos, com os familiares, eu vou estar exposto a situações que podem me levar a pecar. Mas o Espírito Santo, que habita em mim, ele me diz o que é certo e o que é errado. E ele me auxilia a tomar a decisão correta para aquilo que agrada a Deus. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com a minha mãe e até lembro muito bem de um episódio onde que a gente estava conversando e ela ainda estava me aconselhando. E ela falou, olha, eu tenho visto, você tem saído aí com os seus amigos, aí, toma cuidado para você não beber, tá? Para você não beber. Eu falei, mãe, mas tem uma coisa, eu tenho olhado, eles estão bebendo, mãe. Eles vão lá, eles compram, põem no copo lá. E eu lembro que a minha mãe dizia o seguinte, eles podem comprar, eles podem colocar no copo, mas a decisão de beber, de jogar esse conteúdo para dentro, não é deles, é sua. E cabe a você, Giovanni, essa decisão. Cabe a você. Então, não coloque a culpa nos outros, porque você não teve coragem, você não teve força suficiente para falar não. Irmãos, a mesma coisa é o pecado.
Por isso que Jesus, lá na oração sacerdotal, Jesus diz assim, né, quando ele intercede por nós: Pai, rogo que não os tire do mundo, mas que os preserve do mundo. Irmãos, nós estamos nesse mundo. Nós temos amigos que não são crentes. Nós temos familiares que não são crentes. Nós vamos para em algumas circunstâncias com pessoas que não são crentes, mas cabe a nós mostrarmos a diferença. Cabe a nós mostrarmos que nós somos diferentes, porque nós temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Você não precisa chegar lá com uma faixinha na testa escrito 100% Jesus. Você não precisa chegar lá com uma camiseta escrito assim: eu não bebo porque eu sou crente. Mas ao invés da faixinha, ao invés da camiseta, a sua conduta vai mostrar para eles realmente quem você é. E o Espírito Santo auxilia você a mostrar quem você é. Você pertence a Cristo. Você é de Cristo. E você está em Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo nos diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Por isso, eu quero dizer para você, não é fácil. Essa não é uma batalha fácil, não. Por isso, a luta do cristão ela é diária. Eu posso até dizer que ela acontece a cada momento. É a nossa carne pelejando com o Espírito Santo que habita em nós. Mas nós podemos vencer. Nós podemos vencer. E nós vencemos em Cristo Jesus. Agora, o autor aqui nos mostra também, né, quando ele fala então sobre a batalha da carne contra o espírito, ele nos mostra então aqui mais 3 detalhes desse conflito. 3 detalhes desse conflito que envolve essa batalha, essa luta, né, contra a carne. Aí, é o espírito pelejando contra a carne. Essa batalha aí. Então, nós vemos 3 detalhes desse conflito. Primeiro detalhe, versículo de número 17, capítulo 5, versículo de número 17. Porque a carne milita, né, ou luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. De acordo com o versículo 17, o primeiro detalhe desse conflito entre a carne e o espírito é a realidade do conflito, irmãos. Irmãos, o versículo de número 17 mostra que esse conflito ele é real. Ele não é ilusório. Ele não é fruto de um pensamento. Ele não é uma ideia. Mas ele é real. Esse conflito é entre 2 adversários. Ou seja, a carne, os desejos da natureza humana, pecaminosa, né, esses desejos aí da natureza humana pecaminosa, e o espírito, que é a nova natureza, ou a graça da regeneração. Então é a carne de um lado, o espírito do outro. Ou seja, é a carne é o que somos pelo nascimento natural. E o espírito é o que nos tornamos pelo nascimento espiritual. Por isso Paulo fala que é carne e espírito. Nós nascemos pecadores, mas é em Cristo Jesus nós vencemos o pecado. Nós nascemos pecadores, mas é em Cristo Jesus nós vencemos o pecado, porque Ele pagou o preço e Ele deixou o Consolador, que nos capacita e nos ajuda
a enfrentarmos essa luta real. Então, quando uma pessoa aproxima da gente e fala assim, olha, pastor, olha, meu irmão, olha, minha irmã, né, ou meu amigo, olha, eu estou numa luta, porque eu quero parar de fazer isso, mas eu não consigo. Essa pessoa, nós precisamos ajudá-la. E ajudar de que forma? Em oração, aconselhando, mostrando o caminho correto, afastando de repente essa pessoa dessas outras amizades que estão puxando ela para aquilo que ela quer abandonar. Por isso eu quero dizer para você, essa luta ela é real. O apóstolo, desculpa aqui, mano, deu uma engasgada aqui. O apóstolo Paulo nos diz que o seguinte, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse é o que eu quero, esse eu faço. É essa luta. Então, a batalha, ela é real. Primeiro detalhe desse conflito, ele é real. Segundo detalhe, por ele ser real, ele apresenta as evidências desse conflito. As evidências desse conflito. Veja que cada natureza, é interessante isso aqui, cada natureza em conflito se evidencia por um tipo de comportamento. O querer ou a vontade da carne? Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias. E coisas semelhantes a esta, o apóstolo Paulo, a palavra de Deus nos diz, e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, irmãos, olha o que o apóstolo Paulo nos diz. Se você atentar e pegar uma caneta, um lápis, você vai ver que essa lista ela tem 15 elementos que podem ser classificados em 4 áreas. Ela pode ter 15 elementos que podem ser classificados em 4 áreas. 4 áreas. Primeira área, vida sexual. Olha só, prostituição, impureza e lascívia. Isso tem a ver com vida sexual. Prostituição, impureza e lascívia. Segunda coisa, segundo grupo, religião. Olha só, idolatria e feitiçaria. Isso não tem a ver com relação sexual. Isso tem a ver com religião. Idolatria e feitiçaria. Terceiro grupo, relacionamento humano. Relacionamento entre as pessoas. Veja só, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções e inveja. Isso tem a ver com o quê? Com relacionamento humano. Com relacionamento entre as pessoas. É por isso que no local de trabalho, você vai lidar muito com isso. Você vai lidar, por exemplo, com inimizade. Você vai lidar com ciúme, com ira, discórdia, facções e também o quê? Inveja. Esse é o terceiro grupo. Então, o primeiro grupo, vida sexual. Segundo grupo, religião. Terceiro grupo, relacionamento humano. E o quarto grupo, alimentação. É isso mesmo.
alimentação. Veja, bebedices e glutonarias, farras ou orgias, que significa essa palavra glutonaria aqui. Glutonaria é comer demais. Você vai para o dicionário, ela vai mostrar isso para você. Quando a pessoa come demais, é aquela pessoa que come. Mas a palavra no texto aqui, ela tem muito mais a ver, sabe com o quê? Com a questão de farra. Aquelas farras que tinham comida, orgia, questões sexuais, era algo terrível. É essa a palavra. Então, veja bem, 4 grupos: vida sexual, religião, relacionamento humano e alimentação. Então, quando nós falamos da evidência, a carne mostra para nós essas evidências. Evidência na área sexual, evidência na área religiosa, evidência na área comportamental e evidência na área alimentar. Mas também é interessante, né? Aqui, quando a gente vê que, quando você fala sobre o querer ou a vontade do Espírito Santo, que é o versículo 22 e versículo 23 do capítulo 5, algumas lições são importantes aqui. Olha só agora a evidência do fruto, a evidência do Espírito Santo. A evidência que nós vimos antes é da carne. Agora, as evidências da vida espiritual, do espiritual. Olha só. Primeiro, o fruto do Espírito indica que ele é produzido de forma sobrenatural e que ele se desenvolve de forma contínua e que é produzido para ser consumido ou experimentado. Irmãos, o fruto do Espírito não é natural, ele é sobrenatural. É algo que nós recebemos, é algo que vem de Deus para a nossa vida. Por isso que ele é maravilhoso, por isso que ele é tremendo, por isso que ele enche o nosso coração. Enche. Por exemplo, segundo, o fruto do Espírito é uma infrutescência, ou seja, é um fruto composto. É um fruto composto. Como, por exemplo, a laranja ou a jaca. Então, alguns irmãos aí, quando eu falo de jaca aqui, eles gostam. Uma laranja ou uma jaca. Então, guarde bem isso. Ele é um fruto composto. É um fruto, mas que tem várias partes. É igual a laranja. É uma laranja, mas que tem vários gomos. É uma jaca, mas que tem vários gomos. Assim é o fruto. Ele é sobrenatural, ele é composto, mas também o fruto do Espírito Santo, ele é composto, em terceiro lugar, que eu já adiantei aqui nessa segunda, por várias partes. E olha as partes que compõem esse fruto. Então, pensa comigo numa laranja. Para ser mais realista com você, pense comigo numa pocã, numa laranja pocã. Olha só os gomos que tem essa laranja, os gomos que tem esse fruto. Olha só que negócio interessante. 9 partes: amor, alegria e paz. Esses 3 são aspectos relacionados à vida cristã com Deus. Olha só, alegria, amor, alegria e paz. Aspectos da vida cristã relacionados com Deus. Olha os outros agora: longanimidade, benignidade e bondade. Longanimidade, benignidade e bondade. Aspectos relacionados ao meu próximo. Amor, alegria e paz, relacionados a Deus. Longanimidade, benignidade e bondade,
relacionado ao meu próximo. E aí vem fidelidade, mansidão e domínio próprio, relacionados à própria pessoa, relacionados a mim mesmo. Deus espera e o Espírito Santo me capacita a ser fiel, manso e ter domínio próprio. Eu não posso olhar de repente para a Aline e falar assim, você precisa ter domínio próprio, se eu estou brigando com ela. E às vezes ela olha e fala assim, não, mas eu estou calmo, quem está estressado, quem está falando alto, quem está gritando é você. Por isso que domínio próprio tem referente à pessoa. E quando nós falamos da evidência, irmãos, assim como a carne apresentou evidências em 4 áreas, que é na área sexual, que é na área religiosa, que é na área alimentar e é também na área, né, do relacionamento humano, o fruto também, o fruto do Espírito, nos apresenta também essas 3 áreas. E quais áreas? Relacionada com Deus, relacionada com o meu próximo e relacionado a mim mesmo. Então, veja as evidências que nós temos. O texto nos apresenta essas evidências. Por isso que um crente verdadeiro, genuíno, ele dá aquilo que ele tem. E o que nós temos? Amor, alegria, paz. Aí nós temos o quê? Mansidão, longanimidade, benignidade e bondade. E o que mais que nós temos? Fidelidade e domínio próprio. É isso que o mundo espera de nós. E é por isso que nós somos perseguidos. É por isso que nós somos chamados para andar de forma diferente no mundo. Enquanto é comum a inveja no mundo, para nós não pode ser. Enquanto é comum a discórdia, a briga no mundo, para nós não pode ser. Enquanto o mundo quer tudo para ele, nós nos preocupamos com o nosso próximo. São as evidências. Por isso que eu não preciso andar com uma fitinha escrito 100% Jesus. Porque aquilo que eu mostrar, aquilo que eu testemunhar, aquilo que eu evidenciar, vai mostrar se eu sou crente ou não. Pense nisso. Alguém já disse, o seu testemunho fala tão alto, mas tão alto, que eu não consigo escutar o que você fala. Mas, terceiro e último lugar, né? Antes aqui, irmãos, observamos que o resultado desse conflito, né? Eu não posso deixar isso aqui passar. Observamos que o resultado desse conflito é que cada adversário quer impor o quê? A sua vontade. A carne quer impor a vontade, mas o Espírito também quer impor a sua vontade. Como nós vemos no versículo de número 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Por quê? Porque eles são opostos entre si, para que não façais porventura o que é do vosso querer. Lembre-se, há caminhos que para o homem parece ser bom, mas no final são caminhos que conduzem para a morte. Então, vai apresentar. E qual é a solução, então, para o conflito? A solução não é humana, mas divina. A solução para esse conflito é o poder do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo, que é a terceira parte dessa luta. Então, nós vimos a primeira parte, né? Que é o conflito, ele é real. Nós vimos a segunda parte, que ele mostra, nós temos as evidências, tanto da carne quanto do espírito, e agora nós temos a solução para essa luta. E a solução para o conflito é a presença do Espírito Santo. A solução é a presença do Espírito Santo.
O autor da revista, ele traz aqui um exemplo bem legalzinho, que eu vou ler para os irmãos e irmãs. Diz assim: 3 jovens, a fim de entenderem melhor uma passagem bíblica, chegaram para o seu pastor e perguntaram. Então, 3 jovens, a fim de entenderem melhor uma passagem bíblica, chegaram para o seu pastor e perguntaram: Pastor, a palavra diz, enchei-vos do Espírito Santo, mas estamos muito em dúvida. Como se faz isso? O pastor lhes entregou uma peneira e disse: Vão até o rio e encham essa peneira com água. Quando conseguirem, vocês terão a resposta. Os 3 jovens foram ao rio, um tanto quanto duvidosos e incrédulos, e com razão. Os 3 jovens foram lá então, chegando à água, eles discutiram, mas não conseguiam pensar em alguma forma de encher aquela peneira de água. Eles não acharam. Não acharam. Então, 2 disseram: o nosso pastor está louco. Isso é inútil. Vamos embora. Senão ficaremos o dia todo aqui feito bobos. Horas de mais tarde, o pastor foi até aquele rio e encontrou apenas um jovem, que não desistiu. Ao ver o pastor, ele disse meio triste: pastor, não consigo encher essa peneira de água. Já quebrei a cabeça, mas é impossível. Disse-lhe o pastor: você só conseguirá ter água nessa peneira, meu jovem, se a mantiver mergulhada no rio. Preste atenção. Preste atenção. Preste atenção. Você só conseguirá ter água nessa peneira, meu jovem, se a mantiver mergulhada no rio. Assim também é para ser cheio do Espírito Santo. Só conseguirá ser cheio se permanecer mergulhado nele. Enchei-vos do Espírito. Ou seja, irmãos, para a gente ser cheio do Espírito, nós precisamos viver mergulhados no Espírito Santo. Nós precisamos mergulhar no Espírito Santo. Eu lembro que o pastor Norberto Santandré, dando uma aula para a gente no Instituto Bíblico Eduardo Lene, certa vez ele estava falando sobre o Espírito Santo, e eu não esqueço, eu lembro da fisionomia dele. E ele mostrando para nós a diferença entre o que Deus tem e o que a gente tem. Ele dizia o seguinte: olha, o que a gente sabe sobre o Espírito Santo é como se pegasse aquele conta-gota. Os irmãos aí sabem o que é conta-gota, os mais antigos principalmente, né? Vão lembrar que a gente puxava assim naquilo assim, e aí você pingava, abria a boca e pingava. Aí ele ainda fez até o gesto, vai lá e dá uma pingada, cai uma gota. A pessoa já acha, nossa, maravilhoso, não sei o quê, uma gota. Deus chama a gente para mergulhar nele. Para mergulhar, irmãos, é para você subir. Eu me lembro até quando lá na gruta em Cristina, a gente chegava lá quente, lá e tinha os lugares certos, a gente subia e pulava de ponta, a gente batia na água e ia lá no fundo. Deus nos chama para mergulhar no Espírito Santo. Mas tem muita gente que está contente só com a gota. E tem gente que nem gota tem. Irmãos, o desafio do crente é ser cheio do Espírito Santo, é mergulhar no Espírito Santo, porque quanto mais mergulhados no Espírito Santo nós estamos, mais de Deus nós conhecemos.
mais nós aprendemos de Deus, mais nós conhecemos a Jesus, mais nós amamos a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo e amamos o nosso próximo. E outra coisa, nós somos curados de muitas doenças psicológicas, emocionais. Nós somos curados. Sabe por quê? Porque nós olhamos com os olhos de Deus. Muitos traumas nossos são vencidos, são curados, porque nós entendemos que em Cristo Jesus, Deus fez de nós uma nova criatura. É por isso que não tem mais espaço para esse negócio de baixa estima. É igual eu falo lá na igreja, tem gente que fala assim, eu sou feio. Tá certo, eu era feio. Irmãos, cá entre nós, viu? Eu era feio, mas depois que Cristo me salvou, nossa, eu fiquei bonito. Ixi, eu fiquei bonito, hein? Fiquei bonito mesmo. Sabe por quê? Porque agora eu entendi que eu sou a imagem e semelhança de Deus. É por isso que você pega uma foto sua quando lá atrás e compara com o que você tem hoje. Você vai falar assim, nossa, eu era bem mais novo. Eu era bem mais novo. Mas quando você olha, você vai dizer, eu estou bem melhor hoje. Sabe por quê? Porque Deus cura os nossos traumas. Deus cura essa baixa estima. Deus levanta os nossos olhos. Deus levanta a nossa cabeça. Deus nos ajuda a andar em novidade de vida. Mas para isso nós precisamos nós precisamos viver mergulhados no Espírito Santo. Por isso não fique contente com uma gotinha. Vai lá e pule, mergulhe, vá até o fundo. É como o pastor disse aqui, para ter água na peneira, você precisa manter a peneira mergulhada no rio, afundada no rio. Nós precisamos ter a nossa vida afundada no Espírito Santo, mergulhada no Espírito Santo. Irmãos, não tenha medo do Espírito Santo. Tem muito crente, principalmente, né? Falando aqui de nós presbiterianos, tem muito presbiteriano que tem medo. Não tenha medo, não. Lembre-se, a salvação é aqui, mas é aqui também. A salvação é aqui, mas é aqui também. Eu falo que eu tenho. O povo fala que o presbiteriano tem coração gelado. Eu falo assim, eu não tenho, não. A minha mente é gelada. A minha mente é fria. É igual o gelo mesmo, sabe? E camada e mais camada mesmo. A minha razão, ela é fria. Porque eu tenho que analisar as coisas. Não é qualquer coisinha, não, irmãos. Não é qualquer coisinha que é ação do Espírito Santo, não. Não, a minha mente, ela é fria, ela é gelada, ela é uma pedra. Por quê? Porque ela é alicerçada na palavra. Mas o meu coração, não, meu coração é uma labareda de fogo. Meu coração, fala a verdade, se tirar uma foto, um raio-x do meu coração, vai ter uma sarça da igreja presbiteriana, mas não é essa sarça aí, o verdinho não, vai ver aquela sarça mesmo, pegando fogo e detalhe, e não se consumindo. Quando junta aqui o frio daqui e o fogo daqui, me mantém vivo. Aqui não desce para cá porque o fogo aquece. O fogo que está aqui não sobe aqui também, porque aqui esfria. E aí, irmãos, eu vivo de acordo com a vontade de Deus. Eu sei quem Jesus Cristo é, eu sei quem Deus é, eu sei quem o Espírito Santo é, e eu sei o que eles fizeram, e eu sei o que eles podem fazer. E eu sei que se eu andar de acordo com a vontade de Deus, eu serei feliz nesse mundo. Ainda que venham lutas, ainda que venham provações, ainda que venham tribulações. Mas eu sei o Deus que eu sirvo. E eu sei o que Ele pode fazer. Mas eu também sei da minha condição. Eu sou pecador. Eu sei que se eu não vigiar, se eu não orar,
Se eu não buscar a presença do Senhor, a carne toma conta. Por isso, lembre-se, a luta do cristão é a luta da carne contra o espírito. É a luta da carne contra o espírito. Mas eu gostaria de encerrar contando uma outra ilustração para você. Olha só. Um novo convertido desabafou. A pessoa acabou de se converter, um novo convertido foi lá e desabafou. Né? Desabafou para o pastor lá, para o missionário. Missionário, desde que entreguei a minha vida a Jesus, uma luta está sendo travada dentro de mim. Uma luta entre o bem e o mal. O bem sempre me convidando a fazer coisas boas e o mal sempre me levando a fazer coisas ruins. É como se fosse dois cachorros brigando o tempo todo. Um cachorro bom e outro ruim. E aí o missionário pergunta: e qual dos dois cachorros está vencendo a luta? E aí o rapaz responde: o cachorro que eu alimento. Aquele cachorro que você mais alimentar, ele vence a briga. Quero dizer para você, alimente mais o seu espírito e você vai vencer a luta contra a carne, porque o Espírito Santo de Deus está contigo. E eu quero ler novamente com você o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e 13. E logo depois nós vamos orar. Veja o que o apóstolo Paulo nos diz. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirás que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Alimente o seu espírito e você vencerá em Cristo Jesus. Auxiliado por Deus o Pai e com a presença do Espírito Santo, você vencerá a carne. Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, ó Deus, porque nós sabemos, ó Pai, que as tentações, as provações, elas vêm. Principalmente quando nós falamos, ó Pai, das tentações. Mas o Senhor, Pai, provê para nós força, Pai, condições e, acima de tudo, o Senhor já providenciou para nós o Espírito Santo que nos auxilia nessa batalha. Por isso, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque nós sabemos, ó Pai, que se o Senhor é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? E nós sabemos também, ó Pai, que auxiliados pelo Senhor, nós podemos produzir o fruto do Espírito, que é alegria, amor, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio e tantas outras, Pai. Como diz a tua palavra, coisas estas que o Senhor nos deu. Por isso, ó Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, e firme aí na luta contra a carne aí, ok?